Bom, meu nome é Elício de Braque, eu trabalho com o pseudônimo Assume Vive de Astrofocus desde 2001. E uma coisa que é muito interessante na minha prática, e a mesma coisa também eu me identifiquei com o trabalho desses artistas, do Jacques Duché, do Norberto Nicola, foi o foco na experiência sensorial do público. E isso foi uma coisa que eu imediatamente me conectei na prática deles e que me levou ao interesse de organizar essa exposição. A historinha começa mais ou menos no final de 2018. Eu estava fazendo uma exposição individual na Galeria Triângulo, que é a galeria com que eu trabalho aqui em São Paulo, aonde eu mostrei, além de pinturas, também tapeçarias. E o Philip Chaimovic, curador, que trabalhava aqui no museu anteriormente, viu a minha exposição e me perguntou se eu tinha visto uma mostra que estava acontecendo, uma retrospectiva do trabalho do Jacques Duché, no Museu de Arte Brasileira da FAAP. E eu fui ver a exposição e fiquei maravilhado com o trabalho, principalmente o trabalho das tapeçarias tridimensionais, que, como aqui nessa exposição, estavam soltas no espaço, né? Eu não fazia ideia de quem era aquele artista, fiquei chocado, como que eu não conheço o trabalho dessa pessoa, e comecei a pesquisar. E daí também descobri o trabalho do Norberto Nicola, e descobri que os dois tinham tido um ateliê juntos, né? E que eles tinham produzido muitas tapeçarias tridimensionais, né? E uma coisa que imediatamente me veio à cabeça era criar uma espécie de uma colaboração póstuma com os dois artistas, né? Não fazer uma exposição histórica ou retrospectiva, mas fazer uma instalação que os recontextualizasse num âmbito da arte contemporânea. Então, isso foi meio que a gênese, né, dessa exposição, assim, que eles fossem vistos, né, não como trabalhos do passado, mas trabalhos ainda fortes, ainda presentes nesse contexto que a gente vive hoje em dia. E daí também comecei a pensar nesse título imediatamente, né, Os Pássaros de Fogo Levantarão Voo Novamente, exatamente trazê-los de volta à vida, mas trazê-los de volta à vida num contexto diferente do que eles estavam inseridos no passado, que eu acho que é um contexto que tinha muito preconceito com relação à arte têxtil, à tapeçaria, e hoje em dia, desde dos 10 anos para cá, tem tido internacionalmente um interesse muito grande em arte têxtil, né? E eu percebi que era o momento perfeito para isso acontecesse, né? Que eles foram grandes ícones, né, no desenvolvimento da tapeçaria artística brasileira, né? Eles revolucionaram o que se entende como arte da tapeçaria no Brasil. Bom, tem um pouco da história, né? Os dois se conheceram no ateliê Abstração, que era um ateliê que o Samson Flexor organizava nos anos 50, né? O Jacques Duché começou a fazer parte do ateliê Abstração em 51 e o Nicola foi fazer parte em 54. Os dois viraram amigos, muito amigos imediatamente, né? E em 57 eles visitaram uma exposição no MAN do Rio do Grupo Space, que era um grupo que pregava a síntese de arte, arquitetura e artesanato. E aquilo meio que detonou diversas ideias nos dois, né? Que eu acho que os dois estavam um pouco satisfeitos, né, com a pintura, que era o foco do ateliê Abstração, mas eu acho que eles estavam sentindo muito restritos, né? Porque os dois tinham esse interesse muito forte na experiência sensorial do espectador, né? E a pintura bidimensional para eles era insatisfatória, né? E daí eles começaram a se interessar por arte têxtil, e daí eles decidiram que iam se dedicar à tapeçaria como trabalho de arte. E fundaram em 58 o ateliê Duché Nicola. Eles construíram seus teares, né? E também começaram a pesquisar o processo de tingimento de lã, e isso, a princípio, produzindo tapeçarias bidimensionais. Em 65, eles fizeram parte da Bienal de São Paulo e foram expostos ao trabalho da artista polonesa Madalena Bakanovic, e que produzia tapeçarias ou
esculturas têxteis, digamos assim, tridimensionais. E aquilo, abriu o caminho para eles porque eles já estavam com essa ansiedade, né, da experiência sensorial e perceberam que a tapeçaria tridimensional já proporcionava uma expansão ainda maior, né, dessa intenção que eles tinham naquele momento, né? Mas a exposição que de fato marcou essa virada do trabalho deles, dedicado inteiramente à tapeçaria tridimensional, foi uma exposição em 69, que aconteceu na Galeria Documenta, aqui em São Paulo, para a qual eles, na verdade, desenvolveram um manifesto, que é o Manifesto das Formas Tecidas, né? Na qual eles falam que a tapeçaria precisava se libertar da parede. A tapeçaria precisava ocupar o espaço tridimensional e expandi-lo. Pensando nisso, imediatamente, eu pensei em espelhar as paredes, porque isso intensificaria, né, essa expansão do espaço tridimensional e também a distorção que provocaria, também misturaria espectador e tapeçaria, né? E isso, pela experiência tátil, né, que elas proporcionam, né, você tem uma sensação, quando visita a exposição, de que elas te abraçam, né? E que é uma característica inerente, né, de trabalhos têxteis, especialmente de tapeçaria, de calor, né? Prover um calor físico, né? Um calor que abraça, né, o espectador, né? E os dois trabalharam juntos. Na verdade, eles dividiam o ateliê, né? Eles, na verdade, não produziam tapeçarias conjuntamente, né? Cada um tinha a sua produção individual, assim, né? Eles nunca produziram nada conjunto, né? Os dois, de cara, tinham diferenças artísticas, digamos assim. O Jacques Duthier sempre foi mais racional, ele sempre domou a trama, o tecido, a partir de uma ideia que ele tinha a princípio. O seu trabalho era mais cerebral e mais planificado, digamos assim, mas sempre preocupado com a experiência sensorial. E o Nicola já tinha uma coisa mais dionisíaca, né? Já centrado mais numa coisa espontânea, de cor, explosão de cores. Se bem que o Duthier também tinha muita cor, né? Acho que também ele era um cerebral, mas também já contaminado pela tropicalidade do Brasil, assim. Então, eles em 69, marca, né, esse foco, né, nas tapeçarias tridimensionais, nas formas tecidas, e eles ficam produzindo essas formas tecidas ao longo dos anos 70, né? Até em 78 eles decidem dissolver o ateliê, que na verdade só acaba sendo oficialmente dissolvido em 1980, né? E daí os dois continuam produzindo tapeçarias tridimensionais, né? Depois disso, mas isso também coincide ao longo dos anos 80 com um desinteresse progressivo com relação à tapeçaria como expressão artística. E os dois meio que caíram no esquecimento, principalmente a partir dos anos 90, assim, que é uma tristeza, né? Porque, na verdade, os dois faleceram esquecidos, né, na verdade. O Nicola faleceu em 2007 e o Duthier em 2012. E uma coisa muito importante também é que a gente está usando algumas tapeçarias que pertencem ao Museu de Arte Moderna, ao MAM, de São Paulo, né? E uma coisa que também foi muito importante, que é uma coisa que geralmente não se fala, é que eu queria também dar uma menção sutil à sexualidade deles, né? Os dois eram gays e, por isso, na verdade, eu pensei direto em ter uma cor rosa, né? E, a princípio, eu queria que o chão fosse rosa, na verdade, né? E daí a gente começou a trabalhar com o Eduardo Chalabi, né? Que é o meu coautor, né, na verdade, na expografia. E que teve essa ideia fantástica de transferir, na verdade, o rosa para o teto. Então, isso foi muito importante. Uma coisa que foi muito importante também na exposição, essa exposição é uma instalação, né? E isso era de fundamental importância para que se mantivesse a experiência sensorial intacta para o espectador, né? Então, um grande problema que a gente tinha era onde entram os créditos, né?
e como se determina, né, esse espaço que as pessoas não podem chegar próximo do tapete. Então a gente resolveu juntar aquelas duas ideias, né? A gente trabalhou com o Estúdio Campo, e o Estúdio Campo veio com essa ideia fantástica de transferir os créditos para a área de proteção em volta de cada tapeçaria. Porque a gente não queria interferência visual, a gente queria o mínimo possível, a gente queria que tudo fizesse parte da instalação. E uma ideia que era muito importante era fazer como se fosse um labirinto, né? E você poder ver a frente e o verso das tapeçarias. O verso, muitas vezes, é tão importante quanto a parte da frente de cada tapeçaria. Isso era também de fundamental importância, que foi uma coisa que a gente transpôs também para o catálogo, né? No catálogo que a gente fez para essa exposição, a gente tem fotografado a frente e o verso de cada tapeçaria nessa exposição. São 13 tapeçarias, são 26 tapeçarias, 13 de cada artista, todas mostradas no catálogo. Então, uma outra característica muito importante dessa exposição e única é que essa é a primeira vez, desde 1980, quando eles dissolveram o ateliê conjunto, do ateliê do Xenicola, que o trabalho deles tem uma exposição dedicada somente ao trabalho dos dois. Então isso é uma outra característica única e muito importante para mim também e para todo mundo.